Olá! Hoje a gente vai embarcar numa viagem incrível. Mas não é para uma cidade qualquer. É para uma que existe dentro de cada um de nós. A gente vai explorar a célula, mas não como uma bolinho de biologia, e sim como uma verdadeira metrópole em miniatura, super organizada, cheia de indústria e vida. Vamos começar esse tour? Bom, esse aqui é o nosso mapa de hoje. A gente vai começar pelas fronteiras da cidade e entender como funciona o transporte. Depois, a gente mergulha no ambiente interno, dá uma passada na zona industrial de produção e expedição. Na sequência, vamos conferir as usinas de energia e o sistema de limpeza. E para fechar, vamos conhecer o centro de comando de tudo isso. Antes de mais nada, é importante a gente ter uma noção da escala do que estamos falando. Cada célula é um universo próprio, uma unidade fundamental que está ali, executando milhares de funções por segundo só para manter a gente vivo. É uma verdadeira obra-prima da engenharia da natureza. Nossa primeira parada, os limites da cidade, a membrana celular. Pensa nela como se fosse um controle de fronteira super sofisticado, sabe? É ela que decide o que entra, o que sai e como a cidade vai se comunicar com o mundo lá fora. E essa fronteira não é uma muralha de concreto, não. Ela é o que a gente chama de mosaico fluido. As moléculas de gordura e as proteínas estão sempre se mexendo, como se fosse uma multidão numa praça bem movimentada. Essa fluidez toda é o que permite que a membrana seja flexível e consiga se comunicar. E as responsabilidades dessa fronteira, olha, não são poucas. Ela protege tudo que está dentro, controla o tráfego de entrada e saída, ajuda as células a se reconhecerem, quase como se cada uma tivesse um passaporte, e ainda por cima dá um suporte estrutural para a cidade inteira. Certo, mas como as coisas entram e saem? Basicamente, de duas formas. O transporte passivo é como rolar uma bola morro abaixo. Não precisa de energia, simplesmente acontece. Já o transporte ativo, aí é o contrário. É como empurrar essa mesma bola morro acima. Ele vai contra a correnteza e para isso exige um gasto de energia bem grande da célula. E mesmo no transporte passivo, aquele que não gasta energia tem umas diferenças. Na difusão simples, as moléculas pequenininhas, tipo oxigênio e gás carbônico, simplesmente se espremem e passam direto pela membrana. Já na difusão facilitada, algumas moléculas maiores ou com carga elétrica precisam de uma ajudinha, uma porta especial, que é uma proteína, para conseguir atravessar. Agora que a gente já carimbou o passaporte, cruzou a fronteira, bora pro interior da cidade. Vamos explorar a paisagem e a infraestrutura incrível que segura tudo no seu devido lugar. Bom, todo esse ambiente interno é o que a gente chama de citoplasma. E essa parte mais líquida, tipo uma gelatina onde tudo fica boiando, é o citosol. Dá para pensar no citosol como se fossem os rios e o próprio ar da cidade. É ali que as relações químicas acontecem e as coisas são transportadas de um lado para o outro. E o que impede essa cidade toda de simplesmente desmoronar? O citoesqueleto. Pensa numa rede super complexa de vigas e cabos de aço, só que feitos de proteína. É ele que dá forma à célula, que serve de estradas para o transporte interno e ainda tem um papel fundamental quando a célula precisa se dividir. Nossa próxima parada é o distrito industrial. É aqui, no coração pulsante da célula, que as principais mercadorias, como as proteínas e os lipídios, são fabricadas, processadas e despachadas. E quem são os trabalhadores dessa linha de montagem? Os ribossomos. Essas pequenas fábricas são os verdadeiros operários que constroem todas as proteínas da célula. Eles seguem à risca as instruções que vêm lá do centro de comando. Esses operários, os ribossomos, geralmente trabalham numa rede enorme de fábricas chamada retículo endoplasmático. O tipo rugoso tem esse nome porque é todo cravejado de ribossomos, então ele é especializado em produzir proteínas. Já o liso não tem ribossomos e foca na produção de gorduras e, olha que interessante, na desintoxicação. Por isso que as células do fígado, por exemplo, são cheias dele. Depois que os produtos são fabricados, eles precisam ser enviados para o lugar certo, né? É aí que entra o complexo de Golgi. Essa organela funciona como a grande agência de correios da cidade. É lá que os produtos recebem os toques finais, são etiquetados com o endereço correto e embalados para envio. Então, olha só como o processo todo é organizado. A proteína nasce no retículo rugoso, passa pelo acabamento e empacotamento no Golgi e de lá sai num caminhãozinho de entrega, que a gente chama de vesícula, direto para o seu destino final, seja dentro ou fora da célula. Nenhuma cidade funciona sem energia e sem um bom sistema de saneamento, certo? Na célula não é diferente. Agora a gente vai visitar as usinas de energia e a equipe de limpeza que mantém tudo funcionando a todo vapor e de forma organizada.
Então, conheçam a mitocôndria, a poderosa usina de força da cidade. É aqui que os nutrientes dos alimentos são transformados em ATP, a moeda de energia que alimenta absolutamente tudo o que acontece na célula. E um fato curioso e incrível: as mitocôndrias têm seu próprio DNA. A teoria é que, bilhões de anos atrás, elas eram bactérias independentes que entraram numa parceria com as nossas células ancestrais. Fantástico, né? E a faxina da cidade fica por conta de uma dupla de especialistas. Os lisossomos são os centros de reciclagem. Eles pegam organelas velhas e outros lixos e quebram tudo em pedacinhos que podem ser reutilizados. Já os peroxissomos são a equipe de desintoxicação, especializados em neutralizar substâncias perigosas, tipo álcool, através de reações químicas superpotentes. Finalmente, para fechar nosso tour com chave de ouro, chegamos ao coração do governo da cidade, o lugar de onde saem todas as ordens e onde o plano mestre é guardado. Bem-vindos ao centro de comando. O núcleo é a prefeitura, o palácio do governo e a biblioteca central, tudo num só lugar. É aqui que fica guardado o DNA, o manual de instruções completo da célula. E é usando essas informações que ele comanda todas as operações, desde o que produzir nas fábricas até a hora de replicar a cidade inteira. Então, como a proteção do núcleo se compara com a da fronteira lá de fora? A grande diferença é o nível de segurança. A membrana da célula é uma barreira única, com portões seletivos. Já o envelope do núcleo é uma verdadeira fortaleza, com uma dupla camada de proteção. E o mais importante, ele tem portões super especializados, os poros nucleares, que funcionam como checkpoints rigorosos, controlando exatamente o que entra e sai para proteger o tesouro que é o DNA. É outro nível de segurança. E isso nos deixa com uma última reflexão, né? A gente percorreu essa cidade complexa, viu suas fábricas, suas usinas de energia, seu governo, mas a pergunta que fica é: como essa metrópole, com toda essa especialização, consegue se construir e se organizar a partir de um único e minúsculo conjunto de instruções guardado no DNA? Essa é a grande maravilha da vida na sua menor escala.